Fala, meu amigo trader, tudo bem com você? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que é a teoria de Dow. Ela é a base da análise técnica clássica e é um assunto que aquele que domina vai levar para o resto da sua vida de trader. Você sempre vai estar utilizando esse assunto, sempre vai estar utilizando essa teoria nos seus trades diários. Charles Dow nasceu em 6 de novembro de 1851 e faleceu no dia 4 de dezembro de 1902. Ele nasceu em Connecticut e foi fundador do The Wall Street Journal. Ele e seu sócio Edward Jones criou o índice Dow Jones, que é o índice mais conhecido do mundo e recebe o sobrenome dos dois. Charles Dow, observando os índices de transporte e o índice industrial da época, ele percebeu que o mercado fazia movimentos de topos e fundos ascendentes em tendência de alta e topos e fundos descendentes em tendência de baixa. Isso possibilitando aquele que está analisando o mercado uma visão mais clara da direção para cujo preço está indo. Então, a base para aqueles que estão começando no mundo do day trade e aqueles também que faz swing trade, position, aí por diante, é a teoria de Dow. Se você bater o olho no gráfico e você não tiver a capacidade de identificar para que lado o gráfico está indo, se ele está numa tendência de alta ou de baixa, ou se ele está consolidado, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você pode ter a melhor estratégia que for, que você vai acabar perdendo. Então, é importante que o trader tenha essa base. Chega de tentar ficar descobrindo topos e fundos, chega de ficar entrando em operações sem ter noção do melhor gatilho de entrada, sem ter noção de onde vai ser melhor você posicionar o seu stop. Então a teoria de Dow ela nos possibilita isso. Tudo que temos hoje no mercado deriva dessa teoria. Então é importante que você se torne um especialista na teoria de Dow. E nós vamos falar agora para vocês qual que foi a visão principal de Charles Dow. Ele comparou, o mercado com as ondas do mar, Se você perceber, quando o mar ele está com a maré alta, que seria uma tendência de alta, a onda ela chega cada vez mais na areia. Ela chega na areia, aí ela retrai um pouco, depois ela vem um pouco mais para dentro da areia, depois ela retrai mais um pouco, depois ela vai um pouco mais para dentro da areia, depois retrai mais um pouco. Isso seria uma tendência de alta. Ele observou, ele fez esse paralelo da teoria que ele estava observando nos preços, nos índices industrial e no de transporte, comparando com as ondas do mar. E da mesma forma, quando a tendência ela vira uma tendência de baixa, da mesma forma que as ondas, quando a maré está baixando, ela sobe cada vez menos na areia e ela se retrai cada vez mais ao mar, assim acontece também na tendência de baixa. Quando a onda chega na areia e retrai bastante. Daí ela chega só um pouquinho na areia, retrai mais ainda. Aí chega um pouquinho menos na areia e retrai. Até a maré ficar baixa. Dessa mesma forma acontece no preço quando há uma mudança de tendência. Ele estava vindo numa tendência de alta, daqui a pouco ele começa a fazer topos e fundos mais baixos e vai retraindo, entrando numa tendência de baixa. Então foi esse paralelo que ele fez e deu essa luz para toda essa geração de traders que surgiram. Muitos dos indicadores que nós temos hoje são baseados a princípio nessa teoria. Então é importante a gente saber também que Dow ele disse o seguinte, que o preço ele desconta tudo. Como assim o preço desconta tudo? Ele quis dizer o seguinte, quando você observa no gráfico, o movimento que o preço está fazendo no gráfico, ali já está embutido todo tipo de informação, todo tipo de indicador econômico, tanto macro ou microeconômico. A não ser, o preço só não consegue descontar os atos de Deus, que seriam os fenômenos da natureza, um tsunami, um furacão, ou uma bomba que explodiu, como no 11 de setembro. O preço não consegue descontar isso numa velocidade tão rápida, mas assim que ele absorve essa informação, ele desconta. Então não precisa você que quer operar no mercado ter uma infinidade de informações, sendo que tudo já está descontado no preço, no movimento que o gráfico está fazendo. Então, ele, para facilitar ou para diferenciar para a gente, Charles Dow, para evidenciar para a gente
a respeito dessa teoria sobre o preço desconta tudo e essa tendência ascendente de alta ou descendente de baixa, ele separou três formas da gente avaliar. Ele falou sobre a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. A tendência primária seria ela como se fosse uma tendência anual, a tendência secundária como se fosse uma tendência mensal, e a tendência terciária poderia ser a diária ou a semanal. Então, na tendência primária, entraria as informações, né, dos grandes players, né, aqueles que têm acesso a informações confidenciais. Logo depois, a tendência secundária entraria as corretoras, né, as pessoas que já trabalham no mercado, que já estão um tempo no mercado, que absorveriam isso. E na tendência terciária, né, essas informações elas já seriam normalmente informações populares, quando está na mídia, quando está todo mundo comentando, o padeiro está comentando, o cobrador do ônibus está comentando, todo mundo está comentando sobre o que está acontecendo. Então, essa tendência normalmente é onde entra as pessoas físicas, onde entra sempre um pouco atrasado. Mas trazendo isso para o day trade, a gente pensa de uma outra forma. No nosso caso, que eu opero o dólar futuro, né, e o mini índice e o mini dólar, a gente poderia trazer isso para quem opera no intradiário, faz day trade, a gente poderia trazer isso observando o gráfico de 15 minutos, o de 5 minutos e o de 2 minutos. São 3 tempos gráficos diferentes. E se caso você opera Renko, você poderia estar operando aí o 21 Renko, o 11 Renko e o 5 Renko. Então vou explicar mais detalhadamente para vocês aqui no gráfico agora, beleza, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Então, trazendo aqui para o gráfico, antes da gente entrar no gráfico, vou mostrar aqui para vocês entenderem melhor. Quando ele fala em tendência de alta, ele fala exatamente isso aqui, ó, um topo, fundo, topo, fundo. Aqui ele quer dizer o seguinte, lembra do exemplo das ondas? O mercado ele sobe, ele faz um topo, daqui a pouco ele retrai, faz um fundo, que é um movimento de correção, que seria a onda do mar voltando um pouquinho, e depois ele sobe novamente, fazendo topos e fundos ascendentes. Essa seria a tendência de alta. Foi isso que Dow notou, observando os índices da época. Então, para poder facilitar para vocês entenderem, a gente consegue notar aqui as 3 tendências, primária, secundária e terciária. A tendência primária seria essa linha amarela. E a gente poderia, no day trader, levar em consideração talvez o gráfico operando o dólar de 15 minutos. Seria essa linha amarela, ela fazendo um movimento ascendente aqui. Faz um topo e um fundo mais alto, e vai subindo. A tendência secundária, nós poderíamos estar utilizando aí o gráfico de 5 minutos, que seria essa linha verde. Você está vendo como ela cruza a linha amarela, fazendo movimentos de topos e fundos ascendentes, mostrando uma tendência de alta. E a tendência terciária, a gente poderia levar em consideração essa linha vermelha, que poderia ser o gráfico aí de 2 minutos ou de 1 minuto. E você vê que ela faz movimentos ascendentes, e quando ela retrai, ela faz um movimentozinho descendente, e assim por diante, até se encontrar lá em cima. O que acontece, pessoal? Para a gente que faz day trade, é importante nós termos o máximo de informação possível para que nós possamos, assim, ter uma entrada, um gatilho de entrada muito bom, que é onde você vai ter um stop curto e aonde você pode pegar muitos pontos, pelo menos de 2 a 3 vezes o valor do stop que você está colocando em risco. E a teoria de Dow ela possibilita isso, esses pontos de entrada. Então, quando você olha no gráfico de 15 minutos, ele está numa tendência de alta. Você olha no gráfico de 5 minutos, ele está numa tendência de alta. E no de 2 minutos está entrando numa tendência de alta, aí você faz a sua entrada ali. Agora, se o gráfico maior está numa tendência de baixa,
O gráfico intermediário, que seria a tendência secundária de 5 minutos, ele está numa tendência de alta. E o gráfico terciário está numa tendência de baixa. Você não tem tanta informação para poder entrar. Você pode até fazer uma entrada e ter um gain. Mas se os três estão caminhando para o mesmo lado, você só vai procurar fazer operações de acordo com a tendência. O que eu não consigo entender é que os traders, principalmente os iniciantes, eles têm uma mania de ficar querendo descobrir topo e fundo e quer entrar comprado no topo, ou fica esperando chegar ao topo para vender lá no topo, mas sem nenhuma base de análise técnica. E aí acaba, compra no rompimento, toma um stop que é violinado, ou vende também toma um stop. Então, o que você tem que saber é dominar essa base. Para quê? Você tem que sempre estar operando em favor da tendência. Tem gente que ganha dinheiro operando contra a tendência nos pullbacks? Tem gente que ganha dinheiro sim fazendo isso, fazendo algumas operações de scalp. Mas principalmente para quem está começando, até para quem já tem um bom tempo de mercado, as melhores estratégias que são mais assertivas são aquelas cujo você está a favor da tendência. É a mesma coisa de você querer nadar no mar revolto. Mesma coisa de você querer nadar contra um tsunami. Entendeu? Você vai ser levado pela onda, vai arrebentar contigo, vai te levar para o alto mar e você vai morrer. É a mesma coisa no mercado financeiro. Vai falar que nunca aconteceu isso contigo. Ou você nunca viu acontecer isso com uma pessoa. Ela passa o dia todo comprando, fazendo preço médio, comprando. Aí quando vai ver, ela quebrou a conta, ela perdeu muito dinheiro. Quando chega no final do dia, ela fala: caraca, fiquei o dia todo contra a tendência. Era mais fácil ela ter estopado e ter entrado a favor da tendência, tinha recuperado o prejuízo e ainda tinha ganhado dinheiro. Mas assim ela não faz e fica operando pelo fato ou de não ter um conhecimento técnico, ou de não ter um plano de gerenciamento de risco, um trade plano para seguir, ou com o psicológico abalado, fica sempre remando contra a maré. E por isso que muita gente se quebra. Então vou mostrar para vocês como que seria a gente observando em outros gráficos e nos períodos para vocês terem uma noção. Vamos lá. Então, a gente consegue observar aqui, ó, que o mercado ele abriu num gap de baixa violento no dia de hoje, né, que é o dia 9/11. Então ele abriu com gap, aqui observando o Renko 11R, o Renko 5R, o Renko 3R. Ele abriu num gapzinho, fez esse tijolinho aqui de baixa, né? Estava abaixo das médias rápida da lenta e da média de 144 períodos. Aí, era o melhor momento de entrar aqui? Não, a gente tinha que esperar um pullback. Então, ele subiu um cadinho, subiu aqui aproximadamente uns 15 pontos. Quando ele fez o pullback e confirmou abaixo da média de 9, fechamento desse tijolinho aqui de baixo, ele nos deu um gatilho de entrada no gráfico maior, que seria o de 11R, utilizando aqui o Renko. Você observando o gráfico 5R, ele já tinha te dado a entrada um pouco antes. A sua entrada estaria aqui, ó, justamente aqui. E você observando o gráfico 3R, a entrada era um pouco mais antes ainda. Mas como você só opera a favor da tendência e está utilizando a teoria de Dow, que é o que a gente está falando aqui hoje, você esperaria ter dado o sinal de entrada lá em cima, para você entrar nos demais gráficos. E nessa brincadeirinha aí você teria pego aqui uns 8 pontinhos. Aí, 8 pontos. Aqui, utilizando apenas o 11R, você teria pego aí nessa brincadeira uns 10 pontinhos. Aí ele subiu, fez um pullback, novamente confirmou outra entrada. Se você tivesse entrado aqui agora, você vê que ele fez um topo na mesma altura do anterior, mostrando que ele não ia ter força para subir, e continuou caindo aqui. Fechou o tijolinho de baixa com sinal de favorecendo a tendência de baixa, abaixo da média de 9, e aqui ele despencou, fazendo aí 46 pontos. Essa entrada você observando no... E 5R, ela teria se dado aqui. E no 3R, ela teria dado essa entradinha
aqui. E aonde seria meu stop? Teoricamente, né, na análise técnica, a gente colocaria o stopzinho nessa região aqui, quer ver? Nessa região aqui seria o stop. O stop estaria mais ou menos aqui nessa região. Isso operando aqui pelo Renko. Ali seria o seu stop. E a minha meta, o meu gain, eu seguraria até ele voltar a romper a média de 9 períodos. Então eu teria um gainzinho aí. Eu não gosto de ficar colocando alvo. Mas se você quiser colocar um alvo, você poderia ter usado um Fibonaccizinho aí, ter pegado pelo menos 100% desse movimento aqui, ó. Movimento aqui de 21. Então você teria pego aí pelo menos 21 pontos. 21 pontos daria mais ou menos aqui, ó. Você poderia ter colocado isso de meta. Agora vamos utilizar o gráfico de 15 minutos. Vamos colocar aqui o de 5 minutos. Que nem todo mundo opera Renko, né? E vamos colocar aqui o de 1 minuto. Vamos lá. Observando o gráfico de 15 minutos. 15 minutos ele é um pouco diferente, tá? No Renko, a gente usou o gráfico maior para dar uma visão de entrada para a gente. E a gente entrou levando em base 100% ele, né? Aqui seria os 5 minutos. Vamos ver aqui o 1 minuto. Aqui seria um pouquinho diferente. Eita, vem cá. Aqui seria o seguinte, você levaria em consideração, você olharia que a tendência está de baixa, ele abriu com gap de baixa, então mostrando força dos vendedores, mas observando 1 minuto, você veria que ele está numa consolidação. Então você colocaria o seu gatilho de entrada rompendo essa consolidação para você não tomar um prejuízo. Você poderia ter entrado aqui, ó, rompendo isso aqui. Rompeu aqui, você entrava. Nesse rompimentozinho aí, você vê que os 5 minutos também ele está rompendo o caixote vamos ver o 15 minutos. Como que está o 15 minutos? O 15 minutos ele estaria na primeira barra ainda, nem mostrando para a gente que estava consolidado ali. Por isso é importante a teoria de Dow, porque no gráfico menor você conseguiu ver que tinha uma consolidação e você viu que no gráfico intermediário ele conseguiu romper essa consolidação e o gráfico maior ele está mostrando que está em força de baixa, de tendência de baixa, mas ele não mostrou para você que estava consolidado, mas aqui você conseguiu ver e fazer a sua entrada, essa entradinha sua aí. Brincando, você já ganhou aí, ó, aproximadamente os 30 pontos. Levando em consideração, eu esperaria o candle de reversão fechar acima da média de 9, então teria feito aí uns 17 pontos. Ou você poderia fazer um trailing stop e descendo, ou os mais corajosos segurar a operação. Eu não seguraria a operação mais com isso não, pessoal, ó, porque é muito pontos. Dependendo da quantidade de contrato, para você fazer um dinheirão com isso aqui. Entendeu? E entraria na próxima oportunidade. Vamos ver quando ele deu outra oportunidade, ó. Ele fez aqui esse movimento que a gente entrou. Aí fez topos e fundo mais alto, mostrando que estava entrando força compradora para tentar reverter. Chegou aqui, ele consolidou de novo, não conseguiu romper para cima, revertendo, né, a tendência. E fez outro rompimento igualzinho à primeira operação que a gente fez. Rompeu de novo essa consolidação, dando outro sinalzinho de entrada aproximadamente aqui pra gente. Você olhando aqui no gráfico de 1 minuto fica bem mais simples de você ver a consolidação. No gráfico de 5 minutos você vê ele rompendo também aqui. Você sabe que quando os candles ficam assim, né, com bastante sombra e quase nada da vela feita, mostrando consolidação. Então você vê que nos 5 minutos ele também confirmou com 1 minuto que ele ia continuar caindo.
E aqui no 15 minutos, ele ainda estava numa briga aqui, mas ainda na tendência de baixa. Então você poderia ter feito essa entrada. Nessa brincadeira, você teria levado aí. Ele caiu até 35 pontos. No meu caso, eu sairia quando ele rompesse quando ele fechasse acima da média de 9. Acho que ele fechou a primeira vez acima da média de 9 aqui, teria levado 27 pontos. Entendeu? Então é assim que eu opero, é assim que você deve operar, olhando a teoria de Dow. Nunca tomar decisão sempre olhando por um gráfico. Tenha uma visão macro do que está acontecendo e tome a decisão correta e entre nos melhores gatilhos. Entendeu, pessoal? É importante você também ler, pessoal. Investir na literatura, não querer só pegar coisa que você vê no YouTube. Tem muito picareta aí vendendo curso, ensinando bobeira. Então, o primeiro livro que eu comprei para eu ler, foi esse daqui. Comprar e Vender, do Eduardo Matsuri, especialista em Ishimoku, ele é, né? Fala aqui da análise técnica, um livro meio bem curtinho, mas bem explicativo, com uma boa linguagem, né? Principalmente para quem é iniciante, dá uma base muito boa, fala de alguns indicadores. E tem um outro aqui que é um vídeo um livro mais completo, que é a Análise Técnica dos Mercados Financeiros, né? Do Flávio Lemos. Esse cara aqui é mestre, o cara entende do assunto, não é à toa que a prova que é feito para as pessoas se tornarem analistas, né, e poder dar a call aí nas corretoras, tal, eles utilizam esse livro para fazer as provas. As perguntas são tiradas daqui, entendeu? E esse livro dele é o atualizado. Aqui ele fala até sobre Bitcoin, fala sobre Requinhache, fala sobre gráfico Renko, fala muito sobre as nuvens de Ishimoku. Eu comprei principalmente porque eu queria mais sobre Ishimoku e não tem muita literatura em português sobre Ishimoku. Qualquer dia eu vou falar para vocês mais sobre Ishimoku, que é um indicador que eu gosto muito. Estou até pensando em fazer uma série só de indicadores. Eu gostaria até que vocês tiverem um palpite de qual indicador falar. Se tem alguma dúvida, você mandar aí, deixar um comentário para eu poder estar explicando sobre esse indicador para você, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Scavassani. Esse canal aqui tem um objetivo educacional, né? Eu tenho 2 anos de mercado, né? Dessas idas e vindas já quebrei algumas vezes. Estou dando minha virada de chave, buscando minha consistência, né? E graças a Deus as coisas estão começando a andar bem para mim, né? Hoje eu opero mais como scalper, né? Porque o mercado me oferece um pouquinho, eu já pego, eu não fico segurando muita operação e deixar o mercado reverter. Então eu vou fazendo trailing stop. Se o mercado cai muito, eu vou seguindo. Se me der 1 pontinho, 2 pontinhos, é o que eu vou pegando, né? Até a gente montar um financeiro bom para depois conseguir segurar mais operação e entrar mais um pouquinho pesado. Então, pessoal, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até o final. Desculpa por ter me alongado um pouco, mas eu creio que foi muito educativo o vídeo. Eu não tenho experiência ainda com as câmeras, a qualidade do áudio não é muito bom, mas prometo procurar melhorar cada vez mais para vocês. Então, eu gostaria que você curtisse o vídeo, se possível aí pedir selecionar aí o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos e seguir a gente e compartilhar o canal com aquele seu amigo que está iniciando no Day Trade também. Beleza? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos ao Blessed Trade e até o nosso próximo vídeo. Valeu!